inconstitucional. Então a inconstitucionalidade consequente, ela vai levar consigo, uma outra norma que está conexa, consequente daquela anterior. Que veja, pode ser, esse caso primeiro aqui, não hierárquica, porque são dois artigos que estão na mesma hierarquia, mas que há entre eles uma conexão, uma dependência, ou esse último caso aqui, que ela é hierárquica, porque o decreto só existe por causa do artigo e ele fica abaixo do artigo, o decreto é inferior. Essa inconstitucionalidade consequente também vai cair em prova com esse nome aqui, ó. Não sei se já viram com esse nome na prova, mas já caiu vocês vezes. Inconstitucionalidade por arrastamento. Arrastamento. A inconstitucionalidade, um dispositivo arrasta com ele outros dispositivos ou outras normas que dele são dependentes, são consequentes. Certo? Vou colocar aqui mais dois tipos de inconstitucionalidade, mas sabendo que esses outros dois tipos eles não se encaixam ainda em nenhuma classificação. Então vou colocar aqui, se cair em prova a gente vai saber. Inconstitucionalidade oblíqua ou reflexa. É possível que alguém também chame essa inconstitucionalidade de inconstitucionalidade indireta. Já aviso que o Supremo não aceita essa inconstitucionalidade. Então a gente vai estudar na teoria, mas não é aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que seria a inconstitucionalidade oblíqua ou reflexa? É uma inconstitucionalidade que só é possível ser aferida, verificada, a partir de uma norma inferior à Constituição. Lembra, na inconstitucionalidade a gente disse assim, ó, tem um objeto e tem um parâmetro. Tipicamente, a lei é o objeto, a Constituição é o parâmetro. Na inconstitucionalidade oblíqua, reflexa, eu teria a seguinte situação. A Constituição está aqui em cima, a lei está aqui embaixo, e aqui embaixo eu tenho, por exemplo, um decreto regulamentar. Não é esse caso, aqui não. Esse caso, o decreto regulamentou o artigo e ele foi inconstitucional por arrastamento, foi levado junto. Aqui nós estamos dizendo o seguinte: o decreto contraria a lei. Lei serve de parâmetro para controle de constitucionalidade? Não. Só que os autores dessa tese, que são bem perspicazes, querendo abrir as portas do Supremo, que é quase as portas da esperança, né, para rever algum julgado. Eles alegam assim, mas Supremo, presta atenção aqui comigo. Se o decreto fere a lei, fere mesmo, se o decreto está contrário à lei, esse decreto também fere a Constituição. Porque na Constituição está dizendo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então está sendo ferido o princípio da legalidade. Aí o Supremo diz assim, jurisprudência restritiva, porque seria fundamento interessante. O Supremo diz, não aceita o controle de constitucionalidade de ato secundário, tendo como parâmetro o princípio da legalidade. Não, porque para eu fazer esse controle, eu vou ter que interpretar quem? A lei. E o Supremo diz, eu não interpreto a lei, eu só interpreto a Constituição. Então, se for para verificar a inconstitucionalidade de um ato, em conformidade com outro ato, em face da Constituição, olha como é que ela está sendo aqui oblíqua ou reflexa. Eu não aceito essa inconstitucionalidade. Então o Supremo não analisa essa inconstitucionalidade oblíqua, indireta, reflexa. Ok? Aí cai na prova assim. Assinale a alternativa abaixo
ato que tipicamente não sofre controle de constitucionalidade? Resposta que costuma vir nessas questões é isso aqui, ó. Por que o decreto não sofre tipicamente controle de constitucionalidade? Porque quando o decreto está ferindo alguma coisa, ele está ferindo a lei. E o controle não é de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, o controle é de ilegalidade ou de legalidade. Beleza? Agora, é possível que haja controle de constitucionalidade, não oblíquo, não reflexo, direto, frontal, em razão de um decreto? É possível. Quando o decreto não vem para regulamentar a lei e fere direto a Constituição. Aí é o que a gente chama de decreto autônomo. Se o decreto tiver autonomia significa não subordinação à lei. Não subordinação à lei. Esse decreto pode sofrer controle de constitucionalidade. O decreto-lei, ele regulamenta a lei. Não, decreto regulamentar. Hoje não existe mais decreto-lei. O decreto-lei é aquele anterior à Constituição que fazia um papel equivalente ao da medida provisória. Ele sempre era autônomo. Então, na época dele, ele sofria controle direto. Hoje em dia, os decretos eles são tipicamente para regulamentar a lei, para esmiuçar, detalhar a lei. Se o decreto, ainda que sob a alegação de que vai regulamentar a lei, traz novos direitos e novas obrigações, aí ele passa a gozar de autonomia e pode sofrer controle de constitucionalidade. Ok? Tranquilo? Dúvida? Mas o decreto tipicamente não sofre controle de constitucionalidade. E o último tipo de inconstitucionalidade meio estranho, também criado recentemente pela jurisprudência do Supremo, essa por arrastamento é nova, hein? Pode ser que você pegue aí os manuais mais antigos e não tenha isso. A outra inconstitucionalidade que também é nova é aquilo que o Supremo chamou de inconstitucionalidade chapada. Já viram isso? O que é inconstitucionalidade chapada? Clara. Como? Clara, absurda. Vou colocar aqui suas palavras. Absurda. Ou seja, de fácil constatação. A inconstitucionalidade chapada é aquela que é aferida de uma maneira muito fácil, que não precisa um exame profundo. Ou seja, a inconstitucionalidade é superficial, é notória. Okay? O claro aqui é isso, notória. Então, parece até um pouco gíria, né? Inconstitucionalidade chapada é aquela que você já percebe logo, de imediato, não precisa fazer um exame muito detalhado. Então, eu falei que a gente ia falar de mais ou menos umas 10 tipos de inconstitucionalidade. Aceitas pelo Supremo foram 10. E falamos ainda mais duas não aceitas pelo Supremo. Quais foram as duas que o Supremo não aceita? Oblíqua e a superveniente. Ok? A oblíqua e a superveniente não são aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é aceita. Essa, inclusive, é a criação do Supremo. O Supremo que criou isso. Inconstitucionalidade chapada, inconstitucionalidade visível. Nós vamos fazer agora uma classificação quanto aos tipos de controle. Essa classificação, eu confesso, vai ser um pouco superficial, porque à medida que a gente for falar do histórico é que eu vou aprofundando cada instituto. Mas é bom a gente já classificar agora, para quando eu falar do histórico, você já saber qual controle nós estamos falando. Primeira classificação é quanto ao poder que faz o controle de constitucionalidade. No passado só existia, deixa eu colocar aqui 4.1b, eu vou colocar a letra A para classificar os controles. No passado só existia controle político. O que é o controle político? É aquele efetuado por órgãos não judiciais. Podemos dizer assim, ó, efetuado pelos poderes políticos. Os poderes políticos aqui são aqueles politizados. Não no sentido de serem os poderes políticos do
Estado, mas aqueles que têm natureza mesmo política. São os eleitos, são aqueles que têm, tipicamente, a conveniência, a oportunidade do momento para decidir alguma coisa. Então eles decidem de acordo com fundamentos políticos. É isso que nós queremos dizer aqui, poderes políticos. Em outras palavras, não efetuado por órgãos judiciários. Aqui seria controle político. Exemplo de controles políticos que atuam, que vigem, que vigoram hoje no Brasil. No Brasil, a gente ainda tem um controle político. Exemplo: as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, elas fazem controle. Outro exemplo. Outro exemplo, além da CCJ. Teve um exemplo disso hoje também. O veto. O veto é controle político. Ok? Mas, passando. Esse controle foi o primeiro, tá? Historicamente. Ele veio antes do controle judicial. O que nos interessa mesmo é o controle judicial ou jurisdicional, porque ele é exercido por órgãos do Poder Judiciário. Se cair aqui hoje em prova, todos os órgãos do Poder Judiciário fazem controle de constitucionalidade. Falso. A emenda constitucional 45 criou um órgão de natureza administrativa que não vai fazer controle de constitucionalidade, que é o CNJ. Então, todos os órgãos jurisdicionais fazem controle de constitucionalidade. Beleza? Então, está aqui um tipo de controle. Outro controle que se liga muito com esse, mas não há uma perfeita conexão, não. É o controle quanto ao momento. Quanto ao momento que é feito o controle, nós podemos ter o controle durante a formação do ato, que é o chamado controle preventivo. Ou podemos ter o controle após a formação do ato, que é o controle repressivo. Ó, uma dica. Normalmente, o controle exercido por órgãos políticos é um controle o quê? Preventivo. Vai ter exceção, nós vamos ver. Mas tipicamente é órgão político quem exerce esse controle. Então, o preventivo, ele é exercido durante a formação do ato. Professor, ao poder tem também o misto? Tem, vou falar do misto já já. Quanto à formação, durante a formação do ato, estamos falando do controle de constitucionalidade do processo legislativo. Ok? É exercido normalmente pelas comissões, pelo Poder Executivo durante o veto, mas a gente vai ver que tem outras formas de se exercer esse controle aqui também. Como, por exemplo, o mandado de segurança pelo parlamentar que está participando do processo. Tá? Repressivo. Repressivo é após a formação. Então nós temos o seguinte: o preventivo ele evita a inconstitucionalidade. Então é detectada a futura inconstitucionalidade e o controle preventivo já faz com que ela não ocorra efetivamente, não aconteça verdadeiramente. Então por isso o controle preventivo. Repressivo, quando o ato já está em vigor, já tem a capacidade de produção de efeitos, e isso feriria a Constituição. Então eu retiro do mundo jurídico. Então, um eu evito a formação, no outro eu retiro do mundo jurídico o ato. Tranquilo? Nos dois casos é possível falar em misto. É possível. Exemplo de controle exercido tipicamente político, tipicamente é a França. A França, por questões históricas, lá durante a Revolução Francesa, os juízes apoiaram o antigo regime, apoiavam a monarquia absolutista.
Então, a Revolução Francesa criou uma desconfiança e retirou poderes dos juízes. Então, a classe jurídica na França ainda é um pouco fraca quando comparado com outros países. Então, na França, eles criaram o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão político e que analisa as leis antes delas entrarem em vigor, mas após terem sido produzidas pelo parlamento francês, se elas são ou não conformes à Constituição. Quem faz o controle lá na França chama-se Conselho de Estado. E ele não é um órgão jurisdicional. Ok? Judicial ou jurisdicional, exemplo, os países que em geral adotam esse controle, ainda que de forma não pura, não isolada. Aí nós temos uma divergência quanto à expressão controle misto. Poderíamos dizer que é misto quando houvesse a combinação dos dois. Exemplo, Brasil. Faz a combinação dos dois. Eu adoto essa tese e isso já caiu assim em prova. No Brasil, embora predomine o controle jurisdicional, porque tipicamente dá a última palavra, podemos dizer que o controle de constitucionalidade é misto, porque também é exercido por órgãos políticos. Gabarito? Verdadeiro. Então vejam, a gente adota o controle tipicamente jurisdicional, mas em alguns momentos estabelecemos controle político. Agora, há autores que usam o controle misto com um sentido um pouquinho diferente, usando como exemplo o controle que é realizado na Suíça. Lá eles fazem assim, algumas leis, eles estabelecem os assuntos, só sofrem controle político. Outras leis só sofrem controle jurisdicional. Aí ele chama de misto só se fosse assim. É diferente. Ou não percebeu a diferença? No Brasil, qualquer lei sofreria controle político e jurisdicional. Sendo que o jurisdicional daria a última palavra, prevaleceria. Lá na Suíça, tem leis que só sofrem controle político. Não passam pelo controle judiciário. O judiciário não analisa, separado. Aí ele diz que lá o controle seria misto, porque haveria parte como controle puro jurisdicional e parte como controle puro político. Ok? Particularmente eu não sou adepto a essa teoria misto nesse sentido, para mim está errado. Beleza? E o controle aqui no Brasil, quanto ao momento preventivo, repressivo, também poderíamos usar o termo misto, porque após o controle preventivo, a CCJ diz que é constitucional. O presidente não vetou. Pode o Supremo dizer que é inconstitucional? Não. Pode. O controle no Brasil é exercido das duas formas. Então poderia aceitar o misto nesse sentido. Ok? De que as normas podem passar tanto pelo controle preventivo quanto pelo controle jurisdicional. Falando especificamente só sobre o controle jurisdicional, nós teríamos uma classificação quanto ao número de órgãos. Repito que eu estou tentando ser o mais superficial possível, porque depois nós vamos detalhar isso. Quanto ao número de órgãos, o controle pode ser concentrado. Quando eu tenho um órgão que é legitimado para fazer esse controle. O modelo é o modelo europeu das chamadas cortes constitucionais. Ou o modelo poderia ser o difuso, que é copiado do norte-americano, em que qualquer juiz ou tribunal estaria apto a fazer. Qual é o modelo brasileiro? Os dois novamente. Talvez o controle de constitucionalidade brasileiro seja o mais complexo do mundo. Eu já vi autor falar isso categoricamente. O do Brasil é o mais complexo do mundo. Com qual fundamento? Dizendo assim, o Brasil adota político, judicial, preventivo, repressivo e concentrado e difuso. Okay? Isso torna o nosso modelo mais completo e complexo do mundo. É bom,
no sentido de que a gente tem muitas formas, mas para estudar para concurso, péssimo. Você viu que a matéria fica enorme. Última classificação, que essa se liga quase que perfeitamente com a anterior. Quase. É quanto ao modo de exercício. Mas sabendo que nós só estamos classificando nessas duas últimas o controle judicial, tá? Esse é o nosso foco. Até porque vocês, em geral, vão se preparar para concursos do judiciário. Então, quanto ao modo de exercício, a gente poderia ter dois tipos de controle. O exercício por ação e o exercício por exceção. Aqui tem um monte de outros nomes. Outra coisa que torna o estudo de controle de constitucionalidade um pouquinho complexo. O excesso de nomes para categorizar as coisas. Como é que também se chama o controle por ação? Abstrato. Abstrato. O que mais? Em tese. O que mais? Direto. O que mais? Instrumental. Pelo menos a definição. Fechado. Já vamos entender por que o fechado. Então, por ação, abstrato, em tese, direto, fechado. Tá bom. O por exceção. Aí a gente vai mudando aqui a forma. Ó. Se esse é abstrato, esse aqui é o quê? Concreto. Se esse aqui é em tese, esse aqui é o quê? Fica meio ruim do jeito que eu vou colocar, mas é assim. No caso concreto. No caso concreto. Esse aqui é indireto. Indireto. Ele é um controle aberto. E um nome também que cai muito aqui onde eu escrevi, no caso concreto, você pode escrever assim, ó, incidental. Ou incidenterdando. Ok? Todos esses nomes vão categorizar o mesmo tipo de controle. Que, mais uma vez, não estou aprofundando, é só dando um panorama. Por ação, tipicamente está relacionado aos controles do tipo concentrado. Então eu levo direto para a Corte Constitucional, por isso direto, para analisar a questão em abstrato, só a questão constitucional, em tese, sem se preocupar com os casos concretos, e fechado porque eu tenho poucos legitimados. Os legitimados estão em um rol restrito, beleza? Outra forma, por exceção. Cuidado que exceção aqui não tem nada a ver de excepcional. Aqui é o erro comum que alguns candidatos cometem na prova. Exceção aqui não é o sentido normal de exceção. Qual o sentido judicial da palavra exceção no processo? Como? Defesa. Para defender a minha tese, para eu ganhar a ação, eu uso como argumento que a lei é inconstitucional. Então a lei é inconstitucional dentro do meu processo, uma questão incidental. Então eu estou analisando um caso concreto. Se a lei não prejudica o meu caso concreto, o juiz não faz essa análise. Então tem que ser algo que eu use como defesa, tem que estar relacionado ao meu caso concreto. Ok? Então no caso concreto, incidentalmente, esse controle é indireto, porque o objetivo principal, há outro nome que cai aqui, ó. Principal. O objetivo principal do processo não é a inconstitucionalidade. É o que a gente chama de bem da vida. É aquilo que vai satisfazer o meu desejo quando eu fui para a justiça. E esse controle é aberto porque qualquer pessoa pode instaurar.
qualquer pessoa pode instaurar um controle por exceção. Beleza? Então aqui a gente finaliza essa historinha de classificações, os controles, e agora sim nós vamos aprofundar os institutos, fazendo uma retrospectiva histórica de todo o controle de constitucionalidade no Brasil e no mundo. Pretensão imensa. Todo o controle de constitucionalidade no Brasil e no mundo, em todos os tempos. Por que a abordagem histórica? Antes que alguém reclame, precisa de cidade histórica, não sei o quê. Gente, é para você entender. Eu poderia jogar todas as informações aqui no quadro e falar assim, olha, aprende, se não aprendeu, decora. Mas você não ia perceber a lógica de conexão de um instituto com o outro. Então fica mais difícil você interrelacioná-los. Fazendo uma evolução histórica das formas como os controles surgiram, a gente vai entendendo o porquê de cada coisa. É esse o objetivo que nós vamos fazer aqui. Controle pré-1803. Estamos falando de uma época pré-histórica do controle de constitucionalidade. Antes do famoso caso Mercury versus Madison, existia o controle de constitucionalidade? Poderíamos falar em controle de constitucionalidade? Sim. Porém, o controle seria somente político. O fundamento do controle político, o fundamento era chamada supremacia do parlamento. A supremacia do parlamento era a teoria que sustentava a ideia de que caberia ao parlamento, e somente a este, claro, quando tinha parlamento, porque senão era a supremacia da autoridade absoluta. Eu não vou nem falar do absolutismo, porque nem vem ao caso o absolutismo. A supremacia do parlamento estabelecia: o próprio poder legislativo verifica se suas leis estão ou não conformes à Constituição. O problema desse controle é que esse controle ele é um controle corporativo. E normalmente o corporativismo atenua o controle. Ou seja, é muito comum que não seja feito o controle devido quando é feito por quem tem que ser controlado. Ou seja, eu que faço a norma, eu que controlo se a norma está conforme a Constituição. Isso é muito falho. Então caberia unicamente ao próprio órgão produtor, porque quando, repito, eu falo do parlamento, valeria para as monarquias absolutistas e o poder executivo. Cabe ao próprio órgão produtor das normas aferir se elas estão compatíveis ou não com a Constituição. Ok? Isso durou até 1803 e aviso, no Brasil isso permaneceu até 1889/1891. Por que as duas datas? Porque em 1889 houve a proclamação da República, houve a criação da Justiça Federal, houve a criação do controle de constitucionalidade. Mas ele só foi estabelecido na Constituição em 1891. Ok? Então até aqui a gente não falava em controle de constitucionalidade judicial. Só havia o controle político, era um controle muito falho pelos motivos até aqui colocados. Então nós temos o famoso caso Mercury versus Madison. Estados Unidos, 1803, e o contexto histórico era bem interessante. A Constituição americana ela tinha acabado de ser produzida.
nós estamos ali cerca de 30 anos de vigência da Constituição Americana, um pouquinho menos talvez, 1787, quando a Constituição Americana entra efetivamente em vigor. Então tinha ali, porque nem isso, 15, 16 anos ali a gente poderia falar de vigência da Constituição Americana. Até então nunca tinha existido nenhum caso judicial de declaração de inconstitucionalidade, ou pelo menos não importava. Alguns autores, estudando outras coisas, dizem que lá na Dinamarca antiga já havia controle judicial, blá, blá, mas para prova, sem dúvida, isso que vai... Tinha acabado de haver uma troca de presidente dos Estados Unidos. O presidente eleito era Thomas Jefferson. E Thomas Jefferson, ele conseguiu tirar o outro partido do poder. Eu não me lembro quem era republicano e quem era democrata, mas lá eles têm essa bipolaridade, né? Então tinha acabado de substituir a presidência com a troca de partido. O presidente anterior, querendo manter um certo controle sobre o novo presidente, sobre o novo partido, ele resolve fazer um ato de nomeação chamado Juízes da Meia-Noite, apelidado, porque já foi bem na saída, no finalzinho do seu governo. Tipo, aqui no Brasil, dia 28 de dezembro, o presidente vai lá e edita um ato dizendo assim: são criadas, sei lá, 300 varas judiciárias federais em todo o país e são nomeados os seguintes juízes. Então o presidente criava a vara e nomeava os juízes para ocupar aquelas varas. Quem conseguiu ir lá e tomar posse, beleza, valeu, apesar daquilo que a gente poderia falar de hoje de moralidade, mas deu certo, foi lá e conseguiu. Só que o indivíduo, se não me engano, William Mercury, nomeado para ser juiz no condado e tal, não conseguiu tomar posse a tempo na vigência do presidente ainda anterior. Quando ele vai tomar posse sob a vigência do novo presidente, o presidente Jefferson ordena ao secretário de Estado, que equivaleria ao que aqui no Brasil hoje? Ao ministro. Ao secretário de Estado que cancele as nomeações que ainda não tenham sido efetivadas. Então Mercury vai tomar posse e encontra a porta fechada por ato de Madison. Mercury impetra aquilo que a gente chamaria aqui no Brasil de mandado de segurança. Lá eles chamavam de mandamus of injunction. Cuidado que a injunção deles é a nossa segurança, não é a injunção nossa não. É uma ordem de injunção, pedindo na Suprema Corte Americana que declarasse a inconstitucionalidade ali que declarasse a inconstitucionalidade, que declarasse a ilegalidade do cancelamento de Madison, tendo em vista que o seu direito a tomar posse era um direito adquirido. Então o fundamento principal dele é de que ele tinha direito adquirido a tomar posse. E atos, ainda que discricionários, que gerem direito adquirido, não podem ser revogados. E essa doutrina até hoje é verdadeira. Atos que geram direito adquirido não podem ser revogados. A questão vai para a Suprema Corte Americana em um mandado de segurança. E cai nas mãos de um juiz da Suprema Corte chamado Marshall. É importante entender o contexto histórico aqui dessa decisão, porque a Suprema Corte Americana até então era uma corte desprezada, desvalorizada. À época, o judiciário era o poder menor, menos importante da República. Quem tinha muito poder na República Americana? O presidente, porque a República é presidencialista. Ele é chefe de Estado, chefe de governo, nomeia os seus ministros, blá blá blá. E o legislador, que
Porque a gente ainda estava na ideia da supremacia do parlamento no que se refere à produção das leis. Então havia a separação dos poderes bem rígida, estabelecida lá por Montesquieu, copiada da Constituição americana, e o judiciário era aquela brincadeirinha do cocô, do mosquito, do cavalo, do bandido, do filho. O judiciário era quase que um zero à esquerda. Então o juiz Marshall, muito perspicaz, ele percebe que era ilegal a ordem dada pelo presidente de cancelar as nomeações. Era ilegal. Só que se ele dissesse que o presidente estava cometendo aquela ordem ilegal e contrariasse o presidente, ele tinha um receio do presidente mandar fechar a Suprema Corte. Porque não tinha poder, não era algo visível. Os cidadãos americanos não sabiam o que era uma Suprema Corte. Não tinha isso na Inglaterra. Então era um modelo novo, jurisdição constitucional. Por outro lado, se ele simplesmente ignorasse, a Suprema Corte ficaria também desprezada porque estaria descumprindo a própria lei. Então o juiz Marshall procura uma saída e encontra uma saída interessantíssima. O juiz Marshall diz o seguinte: todo juiz / tribunal deve analisar se pode ser só uma, leis que fundamentam o caso em análise, que fundamentam o caso concreto, vou colocar aqui no cantinho, estão, vírgula, antes de mais nada. Claro que as palavras não estão iguaizinhas a lei, não. Antes de mais nada, devem analisar se as leis se fundamentam no caso concreto, estão, antes de mais nada, conformes à Constituição, que é a lei maior. Esse é o fundamento do controle difuso. O controle difuso que nasce nos Estados Unidos no modelo concreto. Repare que nessa frase nós temos as duas questões, né? Todo juiz ou tribunal, que controle está sendo criado aqui? Difuso. Deve analisar se as leis que fundamentam o caso concreto, que controle está nascendo aqui? Concreto. Estão de acordo com a Constituição, o princípio da supremacia da Constituição. O Marshall afirma